Paz Senhor Jesus, gente, uma boa noite para vocês. Boa noite, não, bom dia, né? Que é bom dia. Bom dia para vocês, em nome de Jesus. Eu tô vindo compartilhar um vídeo pro canal. Hoje, o tema que eu quero falar é a respeito da ordem no culto. Esses dias atrás, eu gravei um vídeo aqui falando a respeito das mulheres falarem dentro da igreja. A gente precisa entender o contexto, como eu disse, e hoje eu quero pregar aqui para vocês, né? Para mim, para vocês, sobre o contexto, para a gente aprender juntos o que a Bíblia está dizendo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 26, vai dizer bem assim, olha, portanto, que diremos, irmão? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua de interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Então, ou seja, aqui Paulo está advertindo a nós, como cristão, a termos ordem e decência no culto. Aí olha o que ele vai falar, que cada um de nós temos algo para poder entregar no culto, né? Cada um dos irmãos tem algo para poder entregar no culto e que isso tudo deve ser feito com ordem e decência. Se alguém fala em língua, deve falar 2, no máximo 3. Se alguém falar em línguas, alguém tem que interpretar. Então, ou seja, aqui a gente já vê que nossa igreja nos dias de hoje já está em desacordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque geralmente é igual, as pessoas falam, ser batizado com o Espírito Santo é rodar no manto. Ser batizado com o Espírito Santo é somente falar em línguas? Não. Ser batizado com o Espírito Santo vai além disso. Ser batizado com o Espírito Santo é ter os frutos do Espírito Santo, que é temperança, mansidão, sabedoria do alto, amor ao próximo, tudo isso são frutos. E se eu não professo isso, eu não tenho a presença dele em mim. Porque a Bíblia está dizendo aqui, olha só, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente. Se vier alguma revelação e alguém está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, ou seja, podemos profetizar? Podemos, mas tudo com ordem e decência. Hoje a gente vê que os cultos, né, eles viraram lugares de simplesmente rodopiar e bater pra cá e pra lá, e cair pra cá e cair pra lá, e aquela coisa toda, aquela gritaria a qual a gente não vê nas escrituras, né? A gente precisa ser sincero, igual tem muita gente que se apega, por que isso não tá na Bíblia, por que aquilo não... Mas também o rodopiar, o sair batendo, sair voando de aviãozinho, sair gritando dentro das igrejas, isso também não tá na Bíblia. E nós praticamos isso dentro das igrejas. Eu tô falando algo porque isso é bem real, ou seja, eu já fui num culto uma vez, onde a gente sabe que a palavra é o que liberta, na verdade, a palavra é o que liberta, isso é a palavra que diz, isso é a Bíblia que diz. Eu fui num culto uma vez que começou as marchinhas, e aí todo mundo na marchinha, todo mundo disse que foi tomado no poder, saiu rodando para um lado, pro outro, todo mundo caiu na igreja, e tudo aquela bate-bate, aquela coisa, e aí simplesmente o que acontece? No final nem teve palavra. Irmãos, eu sei que rodar é gostoso, entrar no manto é gostoso, né, assim, para quem faz, né? Então é muito bom, mas só que a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, a gente precisa se alimentar da escritura do Senhor, porque é ela que vai nos libertar, é ela que vai nos levantar, é ela que vai nos conduzir ao caminho da salvação. Então a gente percebe que isso também não está na Bíblia. O povo, quando foi tomado no livro de Atos pelo Espírito Santo, que todos falaram em línguas e profetizaram, sim, mas não era dessa maneira, tudo de forma bagunçada, não. Então assim, bom, eu não estava lá para poder saber, né? Então eu não sei, mas de acordo com a palavra de Deus que está aqui, né? Que está aqui, a Bíblia fala o quê? Que nós devemos julgar as profecias, mas com muito cuidado. A gente não pode julgar o profeta, mas a gente tem que julgar as profecias sim. Hoje a gente sabe que a igreja evangélica, a igreja cristã, ela foi tomada por uma grande quantidade de emocionalismo. As pessoas, elas estão emocionadas ao invés de libertas. Então a gente que cai, a gente que fala em línguas, a gente que pula, a gente que roda, a gente que rodopia, eu não tenho nada contra isso, entenda bem, até porque de vez em quando eu também, né, entro lá no mistério meu com Deus, da minha maneira com o Senhor,
na minha particularidade com Deus, e ninguém tem a ver nada com isso. Mas tornar disso uma bagunça, uma desordem dentro do culto, isso já é demais. Por quê? Porque é contra os princípios bíblicos. A gente sabe que para dizer, as pessoas pela sede de mostrar que são espirituais, na sede de mostrar que elas são espirituais, estão ali fazendo, né, estão sendo batizados com o Espírito Santo, o que elas fazem? Elas começam a usar o emocionalismo para poder mostrar isso. E não é isso, gente. A gente tem que mostrar o que nós somos para Deus, e não é para as pessoas que estão ao nosso redor no culto. Às vezes a pessoa tá lá, eu fico vendo, tem gente pregando, aí tá pregando, do nada, vai lá e solta um monte de línguas. Mas a igreja, ela não é alimentada com isso. Por quê? Porque simplesmente ninguém entende nada. E a Bíblia ela está dizendo que se alguém fala em línguas, tem que haver alguém que interprete. Eu sei que o dom de línguas é para a gente edificar a nós mesmos. E se é passado para um público, então esse público ele precisa entender o que nós estamos dizendo. Nem todos têm o dom da interpretação de línguas. Então, se eu falo em línguas, eu necessito falar alguma coisa que Deus está me dizendo. Direcionado por Deus, é claro. Entendeu? Isso é bíblico. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque os cultos têm virado verdadeiras bagunças. E não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que nós, que nós glorificamos, que nós adoramos, que nós louvamos e exaltamos, que buscamos pelo batismo do Espírito Santo, sim. Mas que nós tenhamos ordem e decência no culto. Uma vez eu num certo culto, eu saí do culto, Deus me deu um sonho naquela madrugada. Ele me deu um sonho e me mostrava aquele culto como se fosse um carnaval. Sabe, bate-bate de não sei o que, e o povo tocava, e aquele monte de marchinha, e Deus me mostrava aquilo em sonho como se fosse um verdadeiro carnaval. As pessoas ali, os instrumentistas ali para poder mostrar os dons e os talentos que tinham de tocar, as formas que sabiam tocar. Então assim, gente, a gente precisa entender que quando a gente está no culto, a gente não está oferecendo nada para o homem, a gente está oferecendo para Deus. Deus, ele não se importa se você tem a voz bonita, a voz rouca, a voz isso, a voz aquilo. Deus quer que você glorifique ele não somente com os lábios, mas com o nosso coração. E depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, sobre outros sonhos que eu tive que Deus me falou a respeito do louvor. Mas hoje, em particularidade, eu quero falar a respeito desse contexto. Nós precisamos ter ordem no culto. É claro que nós vamos chorar, é claro que nós vamos glorificar, é claro que nós vamos dar glória a Deus, sim. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus que é eterno. Mas a Bíblia fala que o culto, ele precisa ter ordem e decência. As pessoas, elas pegam um versículo e elas cobram tanto e marretam tanto em cima daquele versículo, mas elas se esquecem de olhar tudo que está escrito ao redor, né, na palavra do Senhor, né? Então é isso que eu queria compartilhar. É legal a gente buscar, né, sim, a intimidade com o Senhor sempre, isso é maravilhoso se nós precisamos. Só que não é porque nós temos intimidades que nós precisamos fazer do nosso culto uma verdadeira bagunça, não é verdade? Então Deus abençoe a sua vida, espero ter compartilhado aqui com vocês, que Deus abençoe e guarde tua casa, tua lar, tua família em nome de Jesus, amém?